Aleluia. Aleluia. Obrigado, obrigado. Aleluia. Graça e paz, amados irmãos. Bom dia, louvado seja o Senhor. Pode se assentar, equipe também. Obrigado, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus pela igreja amada aqui, Videira de Torres, amém? Que, aleluia, tem abençoado muito esse estado. E certamente essa cidade não é a mesma depois de você, amém? Estar aqui servindo ao Senhor, porque você é a luz do mundo, o sal da terra. É impossível que você não influencie, amém? Aleluia. Você pode ter 2 seguidores, mas são os mais importantes. A Bíblia diz, bondade e misericórdia me seguirão. Aleluia. Amém? Se você tiver só bondade e misericórdia, bondade é favor de Deus na sua vida, amém? Então, me seguirão todos os dias. Hoje, aleluia, ela está, a bondade, seguindo, fortificando, alimentando você. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Aleluia, nós somos renovados pelo Senhor. Mais um dia de glória, de graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Prontos para a palavra? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre o tema que temos profetizado nesse ano, é o tema da porta aberta. Nós ainda cruzaremos experiências poderosas com Deus até o final desse ano, amém? Então, uma porta, como está ali aquela porta de entrada, é algo que você cruza praticamente instantaneamente. Ninguém deveria parar a porta, por assim dizer. Porque a porta ela é um lugar de transição, não é um lugar de permanência nesse sentido. E Deus, então, quando abre portas, quando você cruza portas, você tem experiências novas com Deus. E Deus quer fazer isso. Isso é um milagre. Nós tivemos um ano que profetizamos também a aceleração do Senhor. Deus é aquele que acelera, né? Deus acelera o tempo, Deus encurta o tempo, Deus abrevia o tempo, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todas as coisas. E segundo a sua boa palavra, aquilo que você precisa, você vai receber em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus por isso. Também precisamos entender que uma porta é um novo cenário para uma nova dimensão. Mas uma porta faz parte também de um milagre de Deus. Um milagre. Jesus disse que nós devemos cruzar ou passar pela porta e adentramos num caminho. Ele fala da porta estreita, o caminho apertado, que nos conduz à vida. Veja, porta e caminho é um processo na nossa vida. Deus quer que você experimente os seus milagres e Deus quer que você caminhe por fé. Uma fé é para você descer do barco e outra fé é para se manter sobre as águas. Amém? Então você vai receber isso de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, é importante crer. O texto que nós temos profetizado em Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as tuas obras, vamos lá, amém? Pode projetar para mim. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Até aí. Veja, Deus colocou diante de você uma porta aberta, amém? Então diga, existe uma porta aberta diante de mim. Nós estamos em Apocalipse 3:8. Em Apocalipse 4, logo na sequência, João é convidado a cruzar uma porta. Apocalipse 4:1 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Está vendo uma porta aberta no céu? Em Apocalipse 3, nós vimos que Jesus abriu essa porta. Por questões de coerência de interpretação, nós podemos afirmar com garantia que a porta que está aberta é a porta que João vê aberta. Amém? Está praticamente no mesmo texto. Então, é o princípio do contexto. Eu não posso afirmar que essa porta aqui é outra coisa. Bem, nós sabemos que portas falam, como eu disse, de cruzar, novo cenário, milagre de Deus. Mas essa porta de Apocalipse, ela tem muito significado, porque é a porta que Jesus mantém aberta. Aleluia, amém? Então nós precisamos compreender o que significa cruzar essa porta, que experiências nós teremos segundo as Escrituras e o que Deus espera ao cruzar essa porta. Diz lá, como também a primeira voz que ouvi de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então essa porta que João vê, que Jesus diz que está diante de nós,
ela também está acima de nós. Então, é uma porta que está à frente e acima. Isso significa que se você recuar, você não cruza a porta. Deus não põe experiências para o passado. Deus não consulta o seu passado para definir o que está à frente. Aleluia. Seu passado pode ter sido muito ruim, muito difícil. Talvez até aqui você sofreu nesse ano e não recebeu aquilo que esperava receber. Mas Deus não consulta o ontem para determinar o amanhã. Deus abriu uma porta e essa porta está à frente. Aleluia, porque a Bíblia diz que Jesus vai à frente, endireitando os caminhos tortuosos, ele vai despedaçando as portas de bronze, quebrando os ferrões de ferro, ele vai endireitando e ele está à frente. Se você é discípulo, você está atrás. Amém? Jesus falou, quem quer ser meu discípulo, vem e siga-me. E você sabe, quando você segue alguém, você não pode estar à frente dele. Amém? Não é fácil seguir, andar, acompanhar alguém. Amém? Aleluia. De vez em quando a Mel diz, ei, mais devagar. Porque eu estou lá na frente. E ela está me acompanhando. Mas, de fato, se ela quer me acompanhar, ela tem que andar no meu ritmo, concorda? Ela tem que andar no meu ritmo. Se alguém vai acompanhar Jesus, tem que andar no ritmo de Jesus. Se Jesus parar, você para. Você não vai à frente, ele vai à frente. Amém? Bem, se ele virar à direita, você deveria virar também. Então, nós estamos seguindo as pisadas de Cristo Jesus nessa terra. E Jesus sempre está à frente, nunca está atrás. Amém? Aleluia. Deus não está tentando apagar o fogo que o diabo está causando, como se Deus estivesse correndo atrás do diabo. Não. É o diabo que está tentando impedir aquilo que Deus já começou. Amém? Assim como ontem nós vimos, no movimento espiritual, Daniel se pôs a orar, Deus falou para Gabriel, vai, no primeiro dia, diz a Bíblia, Deus disse vai, porque o tempo de espera de Deus é curto. Amém? E aí o diabo se opôs. O diabo vê o movimento dos céus e ele se opõe. E ele se opõe às coisas que Deus tem prometido a você. Mas se você cruzar a porta, você vai ter um novo nível de experiência. Não desista. Não abra a mão, amém, da sua confiança. Ela tem grande galardão, diz a Bíblia. Você é líder, o líder não recua. Não olha para trás. Nós não somos a mulher de Ló. Jesus disse, para a única mulher que deveríamos lembrar lembre-se da mulher de Ló. Não falou para lembrar de Sara. E a mulher de Ló aponta para os últimos tempos que vivemos. Jesus diz isso, que tanto a geração de Noé quanto a geração de Ló apontam para a sua vinda. Então, não olhe para trás. A porta está à frente e você vai cruzá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O que Deus tem para você, ninguém tirar. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida se você crer e avançar. Apenas continue. Ah, mas olha o que aconteceu. Não importa o que aconteceu. Eu não estou preso no entulho, eu não estou focado no entulho. Aquilo que foi bom, mas hoje é entulho, não me prende. Eu estou focado no que Deus tem à frente. Aquilo que precisa ser completado. Amém? Você sabe que quando você desvia os seus olhos da frente da obra, daquilo que Deus tem para a sua vida, você se desmotiva. Quando estavam construindo o muro de Jerusalém, restaurando o muro nos dias de Neemias, a Bíblia diz que no meio o povo perdeu o ânimo. Uma das coisas que faz as pessoas perderem o ânimo é isso. Eles desviaram os olhos do muro e colocaram os olhos no entulho. Sabe, entulho? É alguma coisa no passado que já foi boa, mas não serve mais hoje. Deus quer que você viva livre das coisas do passado. Amém? Os filisteus tentaram entulhar os poços de Isaque. Amém? Então não deixe, se tentaram entulhar os seus poços, em nome de Jesus, o rio de água viva, que é um rio de poder e fogo, vai liberar tudo, vai queimar tudo que é palha, madeira e feno, obras do homem e ações do diabo na sua vida. Então, a porta está à frente. É muito importante entender que nós somos, como diz aquele antigo hino, já posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra em planos de guerra. Vai. Alguém conhece? Não, obrigado. Obrigado, irmã. Glórias a Deus por você
Não sou único, não vou ficar triste igual Elias. Deus falou, eu reservei alguns que conhecem. Amém? Diga, a porta está à frente e acima. A voz, que é Cristo, diz para João, sobe até aqui. Veja, João já estava no Espírito. Mas a voz diz, sobe até aqui. Subir é uma experiência poderosa. Você sabe, Deus se revela nos montes. Na Bíblia, você encontra o monte, no monte você encontra a revelação de Deus. Até quando Deus deu a lei, o Monte Sinai, foi a revelação de Deus. A lei é boa, é santa. A lei não é ruim. Esse negócio da lei, eu desprezo a lei. Não, não. A lei é santa, boa e perfeita. A lei revelou o caráter de Deus. O povo disse, não, fala o que o Senhor quiser que nós vamos cumprir. Cheio de confiança em si. Deus falou, tá bom. Paulo diz que ele não sabia que cobiçar era pecado, até que a lei disse, não cobiçarás. Aí ele viu que ele é um miserável pecador, como todos nós. Sem a graça, Paulo seria um assassino. Sem a graça, nós seríamos como Paulo, assassinos. Como qualquer homem perdido no mundo. É a graça que fez todas as coisas em nós. A graça transforma identidade. Paulo disse, pela graça eu sou o que sou. Ser é identidade. A graça nos forma em Cristo Jesus. Amém? Veja, mas você precisa aprender a subir mais alto. Isso significa que você não pode ter a realidade de cruzar as portas que Deus tem para você, uma vez que você se prende nas coisas naturais, rasteiras. Você não pode ser um Ló que olhou as planícies do Jordão e decidiu pelo que viu. Nós não decidimos pela beleza exterior, não decidimos pelos fatos, não decidimos pela guerra, não decidimos por argumentos naturais. Nós decidimos pelo Espírito. Amém? Então, para que você tenha uma experiência com Deus, uma experiência de realidade, de conhecimento do amor do Pai, da graça de Cristo, né, da comunhão do Espírito Santo, você precisa sair do nível da terra. Precisa parar de ter uma linguagem tão natural. Você precisa ter uma linguagem espiritual. Jesus falou, o reino de Deus está dentro de você. Nossos pensamentos não podem ser pensamentos da velha criatura, mas da nova criatura. Você é um novo homem, diz a Bíblia, criado em Deus, um novo homem, em justiça e retidão procedentes da verdade. Nós não somos a velha criatura, essa já passou. Logo, diz Paulo, uma vez que eu estou crucificado, essa criatura já morreu, eu não vivo mais, mas quem vive em mim é Cristo Jesus. Essa deve ser uma declaração de fé na nossa vida. Não mais eu, mas Cristo Jesus em mim. Então Deus não quer melhorar o nosso eu, tirar um eu sujo para fazer um eu limpo. Deus não quer que o seu eu seja melhorado ou modificado. Não. Imagine, 2 ladrões. Um foi sentenciado à morte. Não tem mais jeito, não tem esperança para ele. O outro pegou 10 anos de prisão. Para esse você olha e fala, bem, há uma esperança, depois de 10 anos ele pode sair e fazer alguma coisa boa para a sociedade. Quando Deus olhou para nós, para a nossa carne, para a nossa confiança em nós mesmos, a justiça própria, Ele sentenciou e disse, não tem jeito, pena de morte, tem que morrer. Então não tem jeito para a carne. Nós não podemos andar no nível da carne. Deus crucificou em Cristo o velho homem para um novo homem. O primeiro homem era terreno, o segundo homem é celestial. Nós somos celestiais, amém? Então veja, se você quer realmente cruzar essas portas que Deus tem para você, ela está à frente, a pé não recua, e ela está acima. Eu não me prendo às coisas naturais. Eu tenho que tomar as asas da águia, né? Como Deus disse para Israel, eu tirei vocês do Egito nas asas do meu espírito. Aleluia, subi mais alto. Você é do céu, amém? Você é do céu. Quanto mais alto você sobe, mais você destrói qualquer argumento do diabo contra você. Amém? Eu preguei uma palavra muito interessante, só um parênteses para você. Algo que eu vi na Bíblia. Assim, em altas temperaturas, é o título, acho mais ou menos isso. Em altas temperaturas, a víbora foge. E tem essa declaração quando Paulo está na ilha de Malta, depois de um naufrágio, e ele vai pegar alguns gravetos para lançar na fornalha, porque estava muito frio. E quando acenderam o fogo, diz a Bíblia que a víbora fugiu. E Paulo foi pegar o graveto, ela prendeu na mão. E Paulo elimina a serpente colocando ela no fogo. Ou seja, a alta temperatura afugenta a víbora.
A víbora, a serpente, é o diabo, amém? São os demônios, são as ações demoníacas. Então, quando você aquece o espírito, a Bíblia diz que nós somos fervorosos de espírito servindo ao Senhor. No espírito há fervor. Há uma chama que não se apaga dentro de nós. E à medida que você então libera as coisas do espírito, você afugenta as víboras, os argumentos, as estruturas do diabo. Mas algo interessante sobre o subir, você sabe, a águia é vencida pela serpente na terra. Mas o que a águia faz para que a serpente não a vença na terra? Ela pega a serpente e sobe. Sobe, 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 sobe. Quando ela sobe, a víbora não tem nenhuma ação. E depois ela solta e ela é destruída. Ou seja, quanto mais alto você sobe, mais você destrói as obras do diabo contra você, sua família, os planos do inimigo contra você. É uma questão, então, de uma experiência espiritual, amém? Amém? Então, essa é a porta. Tem que ser essa porta, porque ela é escriturística. Ele está dizendo que ela está à frente e nós devemos subir. Toda experiência precisa ter essa experiência do subir. Você vai encontrar na Bíblia sempre a expressão, subiu para Jerusalém. Deus disse para Abraão, não desça para o Egito. Disse para Isaac, não desça para o Egito. Egito é um símbolo do mundo. Um símbolo do mundo. Sempre que tem a expressão descer, é uma obra da carne. E você pode estar sujeito aí a salteadores, ladrões e as coisas do diabo. Jesus conta a parábola conhecida da parábola do bom samaritano. Ele é o bom samaritano. E aí vem um levita, olha um homem, mas a Bíblia diz assim, que esse homem estava saindo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é o ponto mais alto de Israel. E Jericó é o mais baixo de Israel. Isso significa que o homem estava saindo, descendo, em vez de subir. E quando ele desceu, salteadores pegaram ele, roubaram ele, bateram nele e deixaram-no meio morto. Sabe? As pessoas que descem para o mundo, eles são meio mortos. Não tem nenhuma vida. Mas aí passa um levita. Levita simboliza a lei não pode ajudar. Aí passa um sacerdote da velha aliança, também não pode ajudar. Mas o bom samaritano é Cristo Jesus. Ele para, ele pega aquele homem, toca as suas feridas, cura as suas feridas e coloca ele numa hospedagem. Lembra disso? Então, sempre que você desce um caminho perigoso, sempre que você sobe, você está nas coisas do Espírito. Amém? Então, não julgue do ponto de vista natural. Amém? Não julgue, julgue com olhar espiritual. Aleluia. Bem, essa porta também que está aberta, Isaías 60, verso 11, fala sobre ela. Projeta, por gentileza, Isaías 60, 11, e depois nós vamos para o verso 18. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Então, se a porta que Jesus mantém aberta, que nós sabemos que está à frente e acima, isso fala das coisas espirituais, é a porta profetizada que está aberta de contínuo, de Isaías. Tem que ser, porque a Bíblia explica a Bíblia. Nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Uau! Diga uau! Veja, essa porta conduz você às riquezas. É uma porta de passagem de riquezas. Eu creio, riquezas, primeiramente espirituais, as riquezas da graça de Cristo, mas também as riquezas materiais, porque é impossível você ser farto na graça e não ser farto nas outras coisas. Amém? Amém? Quem recebe a graça recebe tudo. Nós não temos um evangelho de prosperidade, nós temos prosperidade no evangelho. Amém? Nós não temos um evangelho de cura divina, nós temos cura divina no evangelho. Então, por isso que nós pregamos a graça, porque a graça é o banquete, tem tudo lá. Glórias a Deus. Preciso de cura? Tem. A paz? Tem. Eu preciso de saúde? Tem. Eu preciso de paz? Tem. Tudo está na mesa. Amém? Glórias a Deus por isso. Aleluia. Diga aleluia aí. Mas olha o verso 18 que diz sobre essa porta. E essa é uma experiência que João teve. 18. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas, nos teus limites, mas aos teus muros chamarás Yeshua, salvação, e as tuas portas, louvor. Diga, o louvor mantém a porta aberta para as riquezas de Cristo. É isso que eu quero ensinar para você.
Louvor. Aí você fala, então a gente vai ter que aprender a tocar teclado e cantar. Não, não. Não é o louvor que é música. É o louvor que expressa a sua gratidão diante dos problemas, diante das dificuldades, no meio da dor. Em vez de você reclamar, você louva. É esse o louvor. É o louvor que você diz, Pai, obrigado pelo meu marido. Quando ele está fazendo as coisas erradas para você. É o louvor que diz, Senhor, graças te dou por tudo que o Senhor me tem dado, ainda que é tão pouco que nem supre a sua necessidade. Esse é o louvor. É o louvor do sacrifício, é o louvor da dor. A primeira ocorrência de adoração, que é louvor, a experiência de João é essa. O que ele vê depois de cruzar a porta de Apocalipse 4? O trono. E o que existe no trono? A adoração contínua a Deus. Aleluia. Então, existe uma expressão que nós devemos ter, uma vida que nós devemos ter. O justo viverá pela fé, e a fé é uma expressão de ações de graças e louvor a Deus. Amém? Eu não sei porque ainda não me fizeram isso. Reclamou. Quando você reclama de algo, você permanece com isso. Quando você louva, você aumenta aquilo que você louvou. Então, se eu dou graças a Deus pelos poucos recursos que eu tenho, Deus aumenta. Se eu reclamo, eu permaneço com os poucos recursos. A palavra reclamação ou murmurar no hebraico é lum. Lum significa exatamente isso. Habitar, passar uma noite com. Então, isso significa que você transporta para o dia seguinte aquilo que você reclama hoje. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, 10, projeta para mim esse texto. 1 Coríntios 10, 10, ele fala sobre o exterminador do futuro. É por isso que algumas pessoas, o futuro nunca chega, o futuro parece que nunca é bom. Ele diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Destruídos pelo exterminador. É o exterminador do futuro, aquele filme de Schwarzenegger, eu sempre brinco. Então, não sei, esse aqui reclamou, permanece com o problema e o seu futuro é comprometido. Mas se você cruza a porta e tem a visão que João teve do trono de graça de Deus, de toda a beleza de Cristo assentado, de uma obra consumada, do favor imerecido sobre você, você dá graças a Deus. Justiça própria é murmurar. Justiça própria, em outras palavras, é murmurar. Mas por que aconteceu comigo? Por que o Senhor permitiu? Por que não me deram o que eu deveria ser eu e não o outro? Ou seja, você fica murmurando e reclamando das coisas, porque você acha que merece. É justiça própria. Compreende que tudo está ligado? Tudo está ligado. Mas quando você dá graças, você, de fato, come daquilo que está à mesa. As riquezas vêm até você. A palavra graça, no original, a raiz da palavra graça é reiro. Reiro significa alegrar-se sobremaneira. Impressionante, né? É difícil você louvar, né? Louvar sem se alegrar. A alegria, ela brota naturalmente quando você começa a dar louvores ao Senhor. Porque a alegria está no lugar mais alto. Ela está no seu espírito. Amém? Amém? Compreende isso? Então, isso é vital para nós. É vital, porque aquele que está sentado no trono, Deus diz, eu anuncio coisas novas. Sempre há uma novidade de vida para aqueles que estão vivendo no Espírito. É sempre o casamento melhor, é sempre servir a Deus melhor, sempre novidades em todos os aspectos. É uma imensa alegria servir ao Senhor. E esta é a porta que está diante de mim e acima de mim. Então, eu não posso chorar diante das circunstâncias, temendo as circunstâncias. Eu tenho que aprender a estar com meu Pai na presença do Senhor e subir mais alto, subir mais alto. Aleluia, amém? Você tem que orar do ponto de vista de Deus. Amém? Às vezes, alguns pensam que é muito orar que faz a diferença. Não, não. Depende da posição. Depende da altitude que você está. Quando você se vê assentado com Cristo e declara, as coisas acontecerão. Amém? Eu pedi para uma imagem aqui, para os irmãos mostrarem essa imagem. Por favor, projeta para mim. Eu quero te mostrar a palavra louvor no hebraico. O hebraico é da direita para a esquerda, ok? E são apenas 3 letras,
Yud, Dalet e Rei, são assim mesmo que se fala, não é tão complicado, tá bom? Cada letra no hebraico, ela tem um número e uma imagem associada. O hebraico é uma língua realmente rica. Deus escolheu o hebraico e o grego para expressar a riqueza da sua palavra. Amém? Realmente é. Watchman Nee diz que ninguém tem o direito de interpretar a Bíblia se não recorrer ao original. Foi um grande teólogo, ok. Às vezes você lê algo e o português não traduz a verdade daquilo que está no original. Por isso que nós devemos recorrer, sim, ao original. Amém? Sem dificuldade, mas para expressar isso para você. Louvor significa isso. E as imagens associadas a essas letras são uma mão, porta e graça. Rei é o número da graça. Ok? E aí, se você traduz isso, significa que o louvor é a mão que abre a porta da graça. Então, quando você louva, aquelas portas que estão de contínuo aberta, que trazem as riquezas de Cristo na sua vida, chegam até você. Você cruza por uma experiência com Deus. É por isso que Davi diz o que no Salmo 100, verso 4? Entrai por suas portas com ações de graça. As portas de Deus, você entra com ações de graça. Quando você dá graças a Deus. Quando você não reclama, mas você dá graças a Deus por tudo e em tudo, diz Paulo, porque essa é a vontade de Deus. Você não dá graça pelo câncer. Obrigado, Senhor, por esse câncer que está me matando. Obrigado por essa crise financeira, Senhor. Não. Você dá graça a Deus enquanto passa pelo problema. Por isso que Tiago diz, quando passardes por várias tribulações, alegrai-vos no meio das tribulações. Então, eu não me alegro só porque tudo vai bem. Isso é simples, isso qualquer pessoa faz. Qualquer homem sem Deus, natural, é capaz de se alegrar, né, num happy hour aí, quando está tudo bem, tem dinheiro, tem pessoas e etc. As pessoas se alegram do ponto de vista natural. Mas o que vai construir verdadeira fortaleza dentro de você é a alegria em meio às dificuldades. Amém? Alegria é o último domínio do Espírito, que é justiça, paz e alegria. Jesus descansa nas tempestades, aleluia, e se alegra na expulsão daqueles demônios que estavam no homem gadareno. Veja, alegria e paz devem caminhar juntas no domínio do Espírito. Então diga comigo assim, o louvor mantém a porta da graça aberta. Glórias a Deus. Jesus, no texto que ele falou, lá de Apocalipse 3:8, ele diz, eu tenho as chaves de Davi. Amém? Eu tenho as chaves de Davi. O que eu abro, ninguém fecha. O que eu fecho, ninguém abre. É uma porta de contínuo aberta. Quando João cruza aquela porta, em Apocalipse 4, ele vê o trono de Deus. Ele vê aquele que ele não descreve. Ele diz que a semelhança da pedra de jaspe. Ele vê os 7 Espíritos de Deus que falam da plenitude do Espírito Santo. Ele vê o Cristo Cordeiro como aquele que havia sido morto. Então, a obra consumada de Cristo Jesus. Ele vê a realidade dos seres viventes que apontam para Cristo Jesus nos 4 evangelhos. Então, ele vê a plenitude de Cristo Jesus. Ao cruzar essa porta, ele se torna mais íntimo, uma experiência de intimidade com Deus. Então, uma das razões que Deus quer que você suba e cruze essa porta não são apenas as riquezas que você pode ter, mas acima delas é você ser próximo de Deus, é você enxergar as coisas como Deus enxerga. Proximidade na Bíblia tem poder. Amém? Poder. Quando José, tipo de Jesus, trouxe Jacó e sua casa para a terra do Egito, ele disse, eu cuidarei de vocês, vocês vão ficar na terra de Gósen. Gósen significa proximidade. Deus quer você próximo. Tiago diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Há uma atitude, amém? Eu louvo a Deus porque você está aqui. A Bíblia diz que você deve crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você está aqui porque você está buscando a Deus. Significa que você está cruzando essa porta e Deus vai revelar para você as riquezas do trono dele, autoridade absoluta e transformação. Amém? Bem, eu não vou pregar sobre o trono. É uma outra mensagem. Mas a Bíblia diz que o trono é um trono de graça. Não é culpa nem condenação. Você encontra favor nesse trono.
Aleluia. Simplesmente porque você tem a visão de Deus, todas as coisas são mudadas. Você tem uma visão como a de Deus, isso fala do lugar elevado onde Deus está, tudo muda. A primeira ocorrência que eu estava falando de Abraão foi quando ele estava levando Isaac para ser sacrificado e ele vê o Monte Moriá. Moriá significa ver como já. Já é uma abreviação de Jeová. Então pode ser traduzido como Moriá, o monte que vê como Deus vê. Ou lugar onde se vê como Deus vê. Esse é o sentido. Então Abraão disse para os servos, fiquem aqui, porque eu, menino, vamos adorar e voltamos. Ele ia sacrificar o filho, você sabe disso. Como holocausto, oferta de cinzas. Tudo queimado diante de Deus. Mas olha a expressão daquele homem, ele disse, nós vamos adorar. Quando ele sobe o monte, acredito que ele semeou em lágrimas. Subiu em lágrimas. Mas quando ele sobe no monte, ele vê o cordeiro preso pelo chifre entre arbustos. Então, carneiro preso pelo chifre significa preso na sua força. Ele não foi preso no corpo porque ele poderia ser ferido. Isso aponta para Jesus. Jesus disse, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Aquilo que era lágrimas no sacrifício de obediência do filho se transformou em grande alegria e regozijo, porque ele viu o Cordeiro de Deus. Aonde ele viu o Cordeiro de Deus? No monte onde se vê como Deus vê. Os seus problemas estão lá fora. Talvez alguém está mandando aí o WhatsApp para você. E aí, como você vai resolver isso? Talvez os seus problemas não mudaram. Mas se você subir no monte aonde Deus vê, você vai ver como Deus vê. E aquilo que parecia ser intransponível se torna nada. Amém? O grande dragão é uma serpente mínima. As muralhas de Jericó não são nada. Os grandes montes são apenas montinhos pequenos que você cruza. Tudo depende de como nós enxergarmos. E é quando você sobe e entende que está no trono de Deus que você vai determinar as coisas. O Smith Wigglesworth foi um homem muito usado por Deus. Ele teve 23 ressurreições no ministério dele. Homem muito conceituado, Kenneth Hagin, que realmente foi, para mim, um grande mestre, né, e profeta da palavra, que ensina sobre a fé. Disse que se ele pudesse ser alguém, ele queria ser Smith Wigglesworth. Só isso, para mim, já é uma grande referência na história dos homens de Deus, amém, que passaram aqui. E Smith Wigglesworth dizia assim, você nunca alcançará respostas orando do ponto da terra. Nunca, nunca. Então, ele conta que ele chegou numa casa e estava uma mulher morrendo. Marido, mulher, morrendo, o marido segurando o filhinho, e ele levou outro pastor com ele para orar para a mulher. E aí o outro pastor começou a orar, Senhor, consola os familiares, consola esse marido, consola, e ele começou a ficar angustiado por dentro. Smith Wigglesworth conta isso, angustiado. Na verdade, ele nunca escreveu um livro, escreveram sobre ele. E aí ficou incomodado, ele falou, pastor, amém, 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 pastor. E aí ele virou para o marido e falou, você crê que Deus... Como que está a sua vida? Ele falou, péssima, Deus não faz nada. Ele falou, eu comecei apenas a subir no meu espírito. E quando eu estava bem alto, a fé estava em mim. E eu disse para ela, levanta e anda. E ela foi curada instantaneamente. Amém? Você não vence a serpente lutando na terra, você é águia. Você tem que subir. Você tem que subir, você tem que subir, você tem que mudar essa linguagem de reclamação para louvor. Ações de graça. Não reclame por nada. Não reclame. E você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Bem, amém. Esse meu tempo é precioso. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Em Atos capítulo 15... Deus fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi. Amém? O tabernáculo de Davi, com certeza, aponta para o louvor.
É Davi que escreveu: entrai por suas posses com ações de graça. O desejo dele era a presença de Deus. Ele era o célebre adorador de Israel. Ele era o rei, era o adorador, era o guerreiro. Então Davi é alguém que conheceu a presença de Deus de tal maneira que ele descobriu que Deus habita no meio dos louvores. Nós a chamamos, vamos cantar agora os instrumentos, e Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no meio de louvor sem som, sem afinação. Quando você está lá no seu carro e tudo está errado, vem a depressão na sua mente, a ansiedade na sua casa, as coisas não aconteceram e você diz: bendito seja Deus, eu sou filho amado, abençoado. Esse é o louvor que abala os céus e a terra. Esse é o louvor. Amém? Não é o louvor, como eu disse, vamos cantar ao Senhor, porque às vezes somos superficiais. É claro que cantar ao Senhor promove a presença de Deus, mas Davi descobriu isso. Ele descobriu, foi isso que Davi usou para transformar 400 homens numa caverna de Adulão, lembra da história? Homens endividados, amargurados de espírito, oprimidos, rejeitados pela sociedade, foram transformados nos grandes valentes de Davi. Ele escreveu o Salmo 34, um dos salmos, nesse período da caverna, quando ele fugiu do rei Axis dos filisteus. E Davi diz no Salmo 34, ele diz: bendirei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Paulo diz: não saia da sua boca nenhuma palavra ruim, somente a palavra de graça, a palavra boa. Pedro diz: você quer ter dias felizes, quer amar a vida, refreie a sua língua de falar coisas erradas. Você não pode murmurar, você tem que louvar. Quando você louva, você está nos lugares altos, e ao estar nos lugares altos, o diabo não te atinge. Amém? Nós destruímos a serpente. E é dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado pelo meu líder. Obrigado por essa célula. Graças te dou, Senhor. Aleluia. Hoje vai ser uma grande reunião. Louvor contínuo. Aleluia. Essa é a porta. Quando você cruza, você encontra as riquezas de Cristo Jesus. É interessante que quando em Atos 15, o escritor cita que Deus vai restaurar o tabernáculo de Davi, a citação é de Amós. Projeta Amós aí, consegue achar o Amós? Amós 9:13, só para você ver rapidamente, eu quero aleluia, estou te dando muita Bíblia hoje, mas aqui só tem vencedor conhece a Bíblia, amém? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que labra segue logo ao que ceifa. É o tempo da aceleração, está vendo? Deus vai fazer acontecer, suas sementes vão frutificar até o final deste ano, em nome do Senhor Jesus. As suas palavras são sementes, as atitudes são sementes, suas ofertas são sementes, e você vai colher em nome do Senhor Jesus. Então Deus está falando disso. Mas lá no verso 11, vai para o verso 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Está vendo? Então, a promessa de restauração do tabernáculo, que está relacionada ao louvor, que envolve a chave de Davi, que deixa a porta aberta, que ninguém pode fechar, está associado, então, ao louvor. Ações de graças. Amém? Uma conversa de graças a Deus, uma conversa que edifica e não destrói. Palavras de graça são palavras que você diz que a pessoa não merece, mas você diz: é homem de Deus, é mulher de Deus, meu marido é homem de Deus. Teu marido está mais torto do que uma oliveira, sabe a oliveira? Mas você fala: é homem de Deus, eu vejo nele o Espírito de Deus atuando nele, ele é homem de Deus. Você dá graças, e aí aquilo que você chama a existência pelo louvor aparece e cresce na sua vida. É Jesus dando graças pelos poucos pães e aumenta e multiplica os pães. Reclama que não tem nada. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Glórias a Deus. Vira para alguém da sua intimidade e diz: louvado seja Deus por você. Você, se é marido para mulher, mulher para o marido, diz: você é a melhor pessoa que existe nessa terra. Eu louvo a Deus porque você é tudo e além do que eu imaginava. Amém. Então o Senhor está dizendo que a aceleração, olha, irmãos, o que é aceleração se não cruzar a porta? Não é? Aceleração é cruzar uma porta.
Então Deus falou, você semeia e colhe. Colhe e já está semeando. Ou seja, Deus encurtou os tempos. Isso é cruzar uma porta. É isso que essa porta faz. Ela vai acelerar milagres na nossa vida, acelerar o crescimento das nossas igrejas, acelerar o crescimento de cada célula, acelerar o crescimento da sua vida. Louvado seja Deus. Efésios diz que você foi destinado para o louvor da glória e da graça de Deus. Há um propósito de Deus, louvor na nossa vida. Amém. Diga aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E eu quero mostrar algo para você. Amém. Aleluia, glórias a Deus, sobre a importância de abordarmos o Senhor com louvor. Amém? Abordar com louvor. Diga, abordar com louvor. E Mateus 15, verso 21, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. 22. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Presta atenção no verso 23. Ele, porém, leiam comigo. Está aí? Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Ora, o que você pensa de Jesus? Todos que se aproximaram de Jesus encontraram alívio, socorro, amém? Todos. Aí vem uma mulher e clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está atormentada. Clamando, gritando. Os discípulos, disseram: Senhor, ela está gritando. Ela não estava com intimidade, tímida, ela estava gritando, desesperadas. Ele é amor perfeito, ele é misericórdia perfeita. Ele não responde palavra. Não é uma coisa interessante ou intrigante? Jesus não responde. Você clama, clama, chora, clama, faz vigília, faz isso, clama, faz jejum, isso e aquilo. Jesus não responde. Eu fiz de tudo e ele não responde. Já jejuei, já orou, já orei, já estou clamando, chorando, e ele não responde. Muitas pessoas pensam que realmente esse clamor, essa intensidade de desespero diante de Deus, não, Senhor, é que vai fazer Jesus se compadecer e falar: filhinho amado, ele é compassivo. Mas ele não respondeu palavra. O que será que Jesus quer nos ensinar? Essa foi a mulher que expressou a maior fé vista na Bíblia. A maior fé. Essa mulher. Então, tem, obviamente, chaves espirituais aqui para nós entendermos. Dentro do contexto que eu quero te dizer, vou seguir a leitura. E os discípulos, aproximando, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma coisa é fato: a mulher se dizia filha de Davi, por isso que usou essa expressão, mas não era. Ela era gentia, como nós. Amém? Então, ela fez uma abordagem. Senhor, filho de Davi, talvez com uma eloquência de palavras nesse sentido, talvez querendo se inserir na aliança, reivindicando filiação de Davi. Jesus não respondeu. Esse é o ponto. Agora, veja o que acontece no verso 25. Ela, porém, veio e o adorou. Adorou. Qual é a porta? Louvor e adoração. Ela o adorou. Ela não clamou: tem misericórdia de mim, eu estou morrendo, minha filha está morrendo. Ela simplesmente louvou ao Senhor, disse: Senhor, Senhor, aleluia, Senhor, bendito é o teu nome, aleluia, Senhor, Senhor, em meio ao louvor, socorre-me. O que veio primeiro, pedido ou louvor? O louvor. O louvor, está vendo? Antes ela clamou, Jesus não respondeu. Mas olha o que acontece quando ela muda a abordagem. Então ele, respondendo, disse. Amém? Quem entendeu? Quando ela mudou a abordagem, adorou, ele respondeu. Amém? Então, se você não obteve aquilo que deseja, pare de ficar reclamando ou até clamando
e começa a louvar a Deus pelo que está escrito, pelo que é seu de direito, pelo que é herança de Deus na sua vida, por ser filho amado, por ter o Espírito em você. Louve a Deus, porque quando você louva, a resposta vem. Amém? Em vez de reclamar do seu filho, meu filho, minha filha, olha só o que eles estão fazendo. Reclamar dos seus maridos, é muito comum as mulheres, querendo converter o marido, reclamando dele, falando para ele das coisas no inferno. Isso não muda ninguém. Isso não muda. O que muda é quando você reconhece o que ele fez. Jesus fez e louva. Benditos são os meus filhos. Eles são como os rebentos da oliveira. Eles são reparadores de brecha. A Bíblia diz, eles serão poderosos na terra. Bendito seja o Senhor. Glórias a Deus. Mude a sua abordagem. Porque quando você muda a abordagem, Jesus responde. Se a abordagem for louvor. Amém? Amém, amém. Aleluia. Não precisa responder, mas quantos vão parar de ficar reclamando, murmurando as coisas? Não sei, olha por quê. Se faz de um jeito, reclama. Se não faz, reclama também. Reclama de tudo. Reclama da vida, da casa. Em vez de você ficar reclamando da sua casa porque seu marido não conserta nada, começa a louvar a Deus, que você vai ver, vai arrumar tudo. Amém? Muda a abordagem. Acredite. Está na Bíblia, porque o louvor vem primeiro. Quando morreram os juízes, Israel tinha que possuir a herança ainda da terra. Aí eles consultaram o Senhor, não havia líder. E eles pediram, Senhor, quem sai primeiro para a batalha? Deus falou, Judá vai primeiro. Judá significa louvor. Louvado significa. Amém? Então o que vai primeiro? Qual é a arma de vitória? Louvor. O louvor é a arma da vitória. Louvor a Deus. Lembra de Josafá, cercado pelos inimigos? Ele orou, teve medo, pregou um jejum, medo, enquanto estavam todos crianças, animais, todos reunidos. De repente o Espírito de Deus vem sobre um homem, e o homem profetiza dizendo, não temeis coisa alguma, não temeis, vocês não vão ter que lutar essas batalha, porque a mim pertence a guerra, a mim pertence a batalha. E aí eles saíram, Deus ordenou que os cantores fossem à frente e eles cantavam, simplesmente. Eles estavam subindo uma montanha, o inimigo estava acampado em todo o vale, milhares e milhares, e eles iam seguindo e louvando ao Senhor. Não havia espada, não havia escudo, havia louvor. E eles diziam, bendirei ao Senhor, e bendiz ao Senhor, porque Ele é bom. Bendiga ao Senhor, porque Ele é bom. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, porque Ele é bom. Bendiz ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom. E quando eles chegaram ao ponto de avistar os inimigos, talvez o coração de muitos estivesse apertado, com medo, uma derrota clara em termos naturais, todo o exército do inimigo estava morto. E eles colheram todo o despojo da guerra, porque louvaram a Deus. Louvaram a Deus. Não, para de reclamar, para de ser crítico. Mas quem não acha que, não sei o quê. Louve a Deus por tudo, louve a Deus pelo seu líder em treinamento, louve a Deus pelo seu líder, louve a Deus pelo seu anfitrião, louve a Deus quando você combinou algo e ninguém fez. Louve a Deus, fala aleluia, louvado seja Deus. Amém? Vai melhorar cada vez mais, bendito seja o Senhor. Acredite nisso, essa é a maior arma de guerra que pode existir. Amém? É aí que vem a graça. Eu vou terminar, então, com esse texto de Paulo, amém, que eu tenho falado, pela graça de Deus, muitas vezes, até das crises que passamos há pouco. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, Jesus aparece para Paulo e diz para ele a graça e o poder que são liberados em meio ao louvor. Paulo clama ao Senhor, você sabe da passagem, está escrito, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diga, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Então, a graça é suficiente.
Graça é suficiente. O trono da revelação, a porta que nos leva ao trono da graça. O que Deus quer nos revelar é a sua graça. Amém? Amém? A graça suficiente para todas as nossas necessidades. É impossível esgotá-la, porque a graça é Cristo. A Bíblia diz que graça e verdade vieram por meio de Jesus. Se Jesus não tivesse vindo, não haveria graça. Mas ele veio, e a graça está disponível a todo aquele que crê. Mas Paulo diz assim, ele diz algo fascinante, de boa vontade. A expressão de boa vontade é uma palavra no grego que significa muitíssimo alegre. Diga, muitíssimo alegre. Ele estava dizendo, muitíssimo alegre, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, Paulo queria o poder que o libertasse da situação que ele estava. Perseguição, aflições que Paulo estava passando. E ele chegou num ponto de querer até desistir. Ele escreve isso em Coríntios. Mas aí Jesus fala, minha graça te basta, porque o poder está nessa graça. E como é que você recebe a graça? Nas suas fraquezas. Quando você reconhece a sua fraqueza e se alegra por causa delas. É uma loucura, hein? É uma loucura. Então, em vez de eu me alegrar naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso realizar, eu me alegro naquilo que eu não posso. Naquilo que você não pode. Nós não podemos dar o dízimo das cidades para Jesus. Nós não podemos. Mas a graça pode. A graça pode. Eu vi falando, Jesus, isso é loucura. Nós queremos te dar o dízimo, porque o dízimo é do Senhor. Amém? Se Torres tem 40 mil habitantes, é 4 mil no mínimo. É 4 mil, porque o dízimo é de Deus. Amém? Você crê nisso? E aí Paulo está dizendo, então, eu vou me gloriar nisso, verso 10, pelo que sinto prazer, satisfação, achar bom, esse é o sentido, nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústia, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então veja, quando você está na situação de maior impossibilidade, você é o mais forte em Cristo. É o momento do poder, é o contrário, é o louvor em meio ao sacrifício. É o louvor de Abraão, é o louvor de Jó. Lembra de Jó? Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Então é possível que Jó seja a primeira expressão de adoração e louvor na Bíblia, antes mesmo de Abraão, como eu citei. E a Bíblia diz que Jó perdeu tudo, lembra? Perdeu bens, tudo bem? Tá? Coisas a gente recupera. Perdeu os filhos. Você não recupera a vida. E a Bíblia diz que ele se rasgou, cinza na cabeça, se ajoelhou, disse, nu vim, nu volto, bendito seja o nome de Deus. E a Bíblia diz, e Jó adorou a Deus, e não pecou com os seus lábios. É o louvor em meio aos problemas. Amém? Eu não entendo, mas eu ainda continuo confiando, crendo. Eu não entendo, mas eu ainda continuo louvando. E é isso que Paulo, ele diz, é esse o poder da graça. Então a graça é suficiente porque ela libera poder na nossa incapacidade. Eu reconheço, então eu me alegro, como Paulo diz, no que eu não posso. Aí nós temos que entender, eu creio que o espinho na carne de Paulo não era enfermidade, é uma discussão teológica aí, eu creio realmente, pastor Luiz crê assim também, mas eu não posso negar o que é a palavra no original fraqueza, é asteneia. De 23 ocorrências, 10 referem-se a enfermidades físicas, porque toda enfermidade física é uma fraqueza. Não aguento mais essa enfermidade, para com isso. Não sei porque Deus não me cura, para com isso. Comece a louvar, comece a dizer, aleluia, o poder da graça me cura, o poder de Cristo me curou, na cruz Ele levou as minhas enfermidades. Esse é louvor em meio às fraquezas. Amém? Porque você louva aquele que é superior. Você não adora alguém igual, você adora alguém superior.
Então, quando você adora o superior, Deus, você o reconhece em poder, em soberania, e você reconhece que você é inferior. Você reconhece que, independentemente de qualquer coisa que vivemos, aqui nós não reclamamos, nós não entramos na justiça própria, mas nós louvamos pela provisão de Deus que é Cristo. Graça é Cristo. Amém? Injúrias. 3 vezes ocorre no Novo Testamento. 2 é dano, perda material. Perda material. Olha, perder coisas não é fácil, né? Só quem perde para saber o que é. Mas Paulo se alegrava no meio de circunstâncias assim. Ele falava, louvado seja Deus. Não pela perda, mas porque ele aprendeu que quando ele é fraco, então o poder vem. Amém? Paulo, então, tinha percebeu, né? Jesus deu uma chave, ele falou, poder, e vai eliminar tudo isso e te colocar numa nova posição, louve no meio das dificuldades. Amém? Perseguições de diversas formas, necessidades, refere-se literalmente à falta de dinheiro. Louvado seja Deus, não porque eu não tenho dinheiro, porque eu sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ao meu Deus e Pai, seja o louvor, hoje e para sempre. Amém. Esse é o louvor, no meio das necessidades. Não é o medo, não sei o que vai acontecer, e agora eu reclamar. É o louvor pela promessa. Angústias de diversas formas, amém? E quando você faz isso, então, poder de Deus vem sobre a sua vida, graça de Deus vem sobre a sua vida, aleluia. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, aleluia. Há algo que você tem que louvar ao Senhor? Há algo que você tem que eliminar da sua vida? Queria te dar aqui alguns minutos para você poder falar, eu retiro essas palavras erradas, essas reclamações, essa murmuração sobre as coisas, sobre alguém, sobre as situações da sua vida, sobre as pessoas, sobre qualquer circunstância. E louve a Deus por uma promessa. Você tem uma promessa de Deus na sua vida, você tem uma palavra de Deus, então quero que você louve por ela, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixe-me orar por você. Pai, a tua palavra é viva e poderosa. A tua palavra é eficaz. A tua palavra transforma. A tua palavra lava. E nesta hora, Senhor, ao receberem a divina semente da tua palavra, eu declaro que os teus filhos frutificarão. Que cada palavra, Senhor Deus, entra no coração, produz frutos, resultados, que venha a luz da verdade, e a graça que supre, que venha a verdade e a graça sobre cada um, Senhor, a verdade trazendo a luz e a graça trazendo a provisão sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Todo vocabulário, toda a linguagem de críticas, de reclamações, de murmurações, saia do nosso meio. Toda linguagem de palavras ruins, de palavras podres, de palavras tortas, toda linguagem que não transmita graça, saia dos nossos lábios e que esteja nos nossos lábios o louvor contínuo ao Senhor. Aleluia. Você pode dizer amém?